Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo professor Francinaldo Florencio e é um imenso prazer estar aqui com vocês para mais uma aula do canal. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist em que nós estamos abordando o assunto de limites. Presta bem atenção que na aula de hoje nós vamos estar resolvendo exercícios ainda trabalhando a noção intuitiva de limites. Então vamos embora para mais uma aula de hoje. E a primeira questão da aula de hoje é: esboça o gráfico da função definida por f de x é igual a 3 menos x se x for menor que 1, é igual a 4 se x for igual a 1 e é igual a x² mais 1 se x for maior que 1. Então a ideia, turma, é nós esboçarmos o gráfico dessa função f de x obedecendo essas condições. Perceba que para valores de x menor que 1, o gráfico será uma reta. 3 menos x, essa reta, ela tem uma declividade em que ela vai estar inclinada para a esquerda, uma vez que o coeficiente angular é negativo. Isso você consegue observar assistindo a aula lá da playlist Matemática Básica de função afim, de função polinomial do primeiro grau. Já quando x é igual a 1, perceba que simplesmente f de x vai assumir o valor igual a 4. E quando x é maior que 1, para valores de x maiores que 1, a gente percebe que o gráfico vai ser uma parábola, x² mais 1. E essa parábola ela tem concavidade voltada para cima. Então, quem tem dúvidas em gráficos de função polinomial do primeiro grau, do segundo grau, dá uma olhadinha lá na nossa playlist, tá certo? Que você vai conseguir compreender perfeitamente como esboçar o gráfico dessas funções. Mas não se preocupa que para essa aula a gente consegue resolver através da atribuição de pontos. A gente vai atribuir pontos, valores possíveis de x, e vamos calcular os respectivos valores de y, e ao final vamos traçar a curva que melhor se adequa a esses pontos. Claro, obedecendo essas condições, em que o gráfico vai estar definido nesses intervalos que estão sendo estabelecidos na questão. Beleza? Então vamos lá. Vamos trabalhar primeiro esboçando o gráfico da função, porque ao final nós queremos determinar alguns limites. Quais são os limites, professor? Determine o limite da função f de x quando x tende a 1 pela esquerda. 1 menos significa que você está se aproximando de 1, só que pela esquerda. Depois determina o limite da função quando x tende a 1 mais, ou seja, você se aproxima de 1 pela direita. E ao final, calcule o limite da função quando x tende a 1. Nós sabemos que, uma vez que os limites laterais eles existem e são iguais, consequentemente, o limite da função com x tendendo a 1 também vai existir e vai ser exatamente igual aos limites laterais. Vamos fazer isso juntos, turma. Primeiro vamos aqui, pela atribuição de pontos, vamos determinar quem é x e quem é y quando o y, obviamente, for a função definida por essa reta. Então, quando o y for 3 menos x, vamos atribuir valores de x e encontrar os respectivos valores de y. Ao final, a gente só considera esse intervalo do gráfico, x menor que 1. Então vamos pegar aqui, x igual a 3. Quando x for igual a 3, quanto é que vale y, professor? Y será igual a 3 menos x, ou seja, 3 menos o valor de x, que eu estou considerando como sendo 3. 3 menos 3 é igual a 0. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai ter é o ponto P1, vou chamar de P1, quando x é 3, o y vale 0. Quando x vale 2, quanto é que vale o y? Vamos calcular. Y será igual a 3 menos x, só que o x vale 2. 3 menos 2 é igual a 1. Temos aqui o nosso segundo ponto. P2, quando x é 2, o y vale 1. E quando x é 1, professor, quanto é que vale o y? Y será igual a 3 menos x, 3 menos 1. Portanto, 3 menos 1 é igual a 2. Temos aqui um terceiro ponto. Quando x é igual a 1, o y vale 2. E aí você pega também valores de x igual a 0. X igual a 0, quando x é 0, o y vai ser 3 menos 0. E 3 menos 0 é 3. Temos aqui um outro ponto, que seria P4, quando x é 0, o y vale 3. E aí pega pelo menos um valor negativo, né? A ideia é sempre pegar valores negativos, valores positivos para x e o x igual a 0, incluindo exatamente aquele valor do limite, x tendendo a 1. Então a gente tem que considerar também, dentre essas possibilidades de x, quando o x vale 1, tá certo? Um positivo, que nós já pegamos aqui. Agora vamos pegar pelo menos um valor negativo para x. Quando x é igual a menos 1,
qual que vai ser o valor de y. Y será 3 menos, como o x é negativo, eu vou colocar entre parênteses para não ter perigo de nós errarmos. Então, 3 menos menos 1. E aí nós sabemos que esse menos com esse menos, no jogo de sinal, vira mais. Então, isso daqui é a mesma coisa que 3 mais 1. E 3 mais 1 é igual a 4. Portanto, o ponto P5, quando x é menos 1, o y vale quanto, professor? O y vale 4. Beleza, professor. Agora nós vamos fazer essa mesma brincadeira para a função x² mais 1, que é justamente a função quando você tiver esse intervalo, x maior que 1. Então, de qualquer maneira, a gente precisa também fazer esse mesmo raciocínio, nós precisamos aplicar para essa outra situação, x² mais 1, tá ok? Então, vamos fazer aqui no cantinho separado também. Aí, no final, a gente esboça, aplicando aqui todos esses pontos no nosso gráfico, obedecendo esses intervalos que está especificado na questão. Então, vamos fazer agora a situação quando a função ela é uma função polinomial do segundo grau, x² mais 1. E aí vamos pegar diferentes valores de x, de tal forma que nós vamos encontrar os respectivos valores de y. Pega valores positivos para x, x igual a 0, e valores negativos também para x. Vamos pegar aqui, x igual a 2. Quando x é 2, o y vale quanto, professor? Y será igual a 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Temos aqui o primeiro ponto. O primeiro ponto, que eu vou chamar de P1, quando x é 2, o y vale 5. Vamos agora para o segundo ponto. Vamos pegar x igual a 1. Temos que pegar x igual a 1, já que o limite vai explorar quando você se aproxima de x tendendo a 1, tá certo? Então precisamos atribuir esse valor para x, x igual a 1. Quando x é 1, o y vale quanto? Y será igual a x² mais 1. Portanto, ficará 1 elevado ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1 dá igual a 2. O segundo ponto, que nós estamos chamando de P2, quando x é 1, o y vale 2. Agora vamos pegar quando x é 0. Quando x é 0, o y será igual a 0 ao quadrado mais 1. Vai ficar 0 ao quadrado mais 1, 0 ao quadrado dá 0, 0 mais 1 é igual a 1. Logo, o terceiro ponto aqui será igual a x igual a 0, o y é igual a 1. Agora vamos pegar um valor negativo para x. Vamos pegar quando x é menos 1. Quando x é menos 1, o y vale quanto? Vai ficar menos 1 ao quadrado, vou colocar entre parênteses para não ter perigo de confundir ou fazer confusão com o sinal. Então, x ao quadrado menos 1 ao quadrado mais 1. Ah, professor, mas menos 1 ao quadrado é menos 1 multiplicado por menos 1, que dá 1. E 1 mais 1 é igual a 2. Logo, o nosso próximo ponto, quando x é menos 1, o y vale 2. Agora sim, turma, agora nós vamos pegar esse conjunto de pontos e vamos jogar lá no nosso plano cartesiano. Temos aqui o plano cartesiano, o eixo x, que é denominado de eixo das abscissas, e temos ainda o eixo y, que é denominado de eixo das ordenadas. O ponto de interseção do eixo x com o eixo y é exatamente a nossa origem. Então temos aqui, à direita de x, valores positivos. Então x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. E assim por diante. À esquerda de x, valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Acima da origem nós temos valores positivos de y. Então temos aqui y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3, y igual a 4, y igual a 5 e assim por diante. Abaixo da origem, valores negativos de y, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então vamos lá, turma, nós temos aqui, atenção, uma função definida da seguinte forma. Essa função, ela é uma reta 3 menos x, quando a gente tem, valores de x menor que 1. Então a gente vai considerar esse intervalo. Então nesse intervalo, o gráfico da nossa função será uma reta. Beleza? Por enquanto, não se preocupa. Eu vou plotar aqui e esboçar o gráfico da reta, que nós já fizemos aqui a atribuição de pontos, e depois eu olho para o intervalo em que ela está definida, tá bom? Então, por enquanto, vamos esboçar essa reta lá no nosso plano cartesiano. O primeiro ponto foi o ponto P1. X igual a 3, y igual a 0. X igual a 3, está bem aqui, o y é 0. Logo, nós temos que o primeiro ponto é esse,
x igual a 3, o y é 0. Então, um ponto sobre o eixo x. Está aqui o nosso primeiro ponto, chamado de P1. O segundo ponto, x igual a 2, o y igual a 1. Professor, x igual a 2 está aqui, o y igual a 1 está bem aqui, ó. X igual a 2, y igual a 1. Então está aqui o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto, x igual a 1, y igual a 2. X igual a 1 está bem aqui, o y igual a 2 está bem aqui. Então aqui está o nosso terceiro ponto, ponto P3. E aí nós temos aqui o quarto ponto, x igual a 0, o y igual a 3. Se o x é 0, então a gente vai ter aqui um ponto exatamente sobre o eixo y igual a 3, já que o x é 0. O ponto P4 está exatamente sobre o eixo y. E por fim o ponto P5, x igual a menos 1, y igual a 4. Quando o x é menos 1, o y está bem aqui, ó, y igual a 4. Então esse ponto P5 é um ponto no segundo quadrante. Muito bem. Logo, o gráfico que melhor se adequa a esses pontos, aí você faz aqui, ó. O gráfico vai ser o quê, professor? Veja só, presta bem atenção, ó. O gráfico que melhor se adequa a esses pontos é justamente uma reta. Então vamos lá, turma, nós acabamos de esboçar o gráfico da função. Que função é essa? Essa função aqui é exatamente aquela reta, y igual a quem? Y igual a 3 menos x. Agora, atenção para um detalhe extremamente importante. De acordo com o problema, essa função ela só vai assumir esse gráfico para esse intervalo, para x menor que 1. Então veja que essa função aqui ela é condicional. Ela pode ser uma reta ou pode ser uma parábola, a depender do intervalo. Esse gráfico será uma reta para valores de x menores que 1. Consequentemente, você volta lá no seu problema e aí você vai dizer, então beleza, professor, quer dizer que eu não vou considerar essa reta completa. O que é que eu devo considerar? Eu vou considerar essa reta pegando apenas valores de x menores que 1. Esse pedaço aqui, ó, você vai desprezar, você vai desconsiderar, porque de acordo com o problema, f de x é igual a 3 menos x se x for menor que 1. Então vamos lá, turma, vamos apagar esse pedaço da reta. Por quê? Porque aqui nós vamos ter a nossa função assumindo aqui esse gráfico linear justamente para valores de x menores que 1. Tá dando para entender a ideia, turma? Então você não vai considerar a reta toda. Se bem que a gente fez aqui o problema, esboçando o gráfico dessa reta, considerando ela toda. Mas aí você vai desenhar essa reta apenas para x menor que 1, de acordo com o que está definido a nossa função. Tá ok, turma? Então a função é definida dessa maneira. Ela é uma reta inclinada para a esquerda se x for menor que 1. Professor, e se x for maior que 1? Aí se x for maior que 1, nós já temos o quê? O gráfico de uma parábola, que foi justamente essa segunda situação que nós fizemos aqui a atribuição de pontos. Exatamente isso que nós vamos desenhar agora, turma, com esse intervalo. Eu vou apenas desenhar a minha parábola e depois eu apago parte da minha parábola, considerando apenas a parábola para x maior que 1, aplicando o mesmo raciocínio que nós fizemos para essa reta. Tranquilo? Vamos lá. Então, ó, primeiro ponto, quando x é 2, o y é 5. Então temos aqui o primeiro ponto, x igual a 2, y igual a 5. Está aqui o primeiro ponto. Show de bola, professor. Agora vamos lá. Quando o x é 1, o y vale 2. Para x igual a 1, está aqui, ó, x igual a 1, o y vale 2. Pessoal, nessa cor azul são os pontos que nós atribuímos para esse exemplo aqui em que nós temos a função igual a x² mais 1, que é a nossa parábola. Aí o primeiro ponto é quando x é 2, o y é 5. Está bem aqui. O segundo ponto, quando x é 1, o y vale quanto? Vale 2. Está bem aqui, ó. Exatamente igual ao ponto P3. Só que o ponto P3, na cor vermelha, foi para esse exemplo que nós estávamos atribuindo os valores para y igual a 3 menos x. Tá certo? Que foi o caso da reta. Agora nós estamos fazendo o caso da parábola. Beleza, professor. Agora o terceiro ponto, P3. Olha só, quando o x é 0, o y vale quanto? O y vale 1.
Então, se o x é 0, nós temos aqui um ponto exatamente sobre o eixo y e exatamente em y igual a 1. Temos aqui o nosso ponto. Show de bola! Esse é o ponto P3. Vamos agora para o ponto P4. O ponto P4, quando x é menos 1, o y vale 2. X igual a menos 1 está bem aqui. Y igual a 2 está bem aqui. Então temos aqui o nosso próximo ponto, que eu vou chamar de ponto P4. Ok, só que agora, turma, atenção aqui. Veja que teríamos uma parábola conectando esses pontos. Ó. Veja só, vou conectar esses pontos. A melhor curva que se adequa a esses pontos vai ser justamente quem? Justamente a minha parábola. Beleza? Tudo bem? Então, a melhor curva que se adequa a esses pontos na cor azul, que nós atribuímos aqui para y igual a x² mais 1, então os pontos é P1, P2, P3 e P4, que estão representados na cor azul. O melhor gráfico, a melhor curva que se adequa a esses pontos é justamente essa parábola com concavidade voltada para cima. Mas, professor, será essa parábola completinha que está aqui? Não, porque de acordo com o problema, f de x é igual a x² mais 1 apenas se x for maior que 1. Então você vai pegar lá a sua parábola e vai apagar toda essa parte que for menor que 1. Porque a parábola, de acordo com o problema, ela está definida se x for maior que 1. Então você vai pegar apenas esse pedacinho aqui, ó, para x maior que 1. Apaga essa parte e fica apenas esse pedacinho. Beleza, turma? Tá dando para entender a ideia? E ele diz ainda, ó, f de x é igual a 4 se x for igual a 1. Quando x é 1, o y vale 4. Teremos aqui, turma, exatamente esse pontinho aqui, ó, x igual a 1, o y é igual a 4. Um detalhe extremamente importante que a gente tem que ver aqui é o seguinte, que para essa reta você tem que ter uma bolinha aberta em x igual a 1. Por quê? Porque a reta ela está definida para x menor que 1, não inclui o 1. Então a bolinha aqui para essa reta tem que ser aberta. A mesma coisa para essa parábola. Para essa parábola, você percebe que a parábola está definida para x maior que 1. Então essa bolinha ela também precisa ser aberta para o caso dessa parábola. E ela vai ser fechada para quem, professor? Ela vai ser fechada exatamente nessa situação. Se x é igual a 1, ela assume o valor 4. F de x ou y é igual a 4. Então aqui, ó, ela vai ser fechada para essa situação. Quando x é 1, o y é igual a 4. Então, vejam, essa curva, que é a parábola, ela está definida para x maior que 1. Então, bolinha aberta em 1, e aqui você desenha a parábola. Beleza? X maior que 1. Já essa reta, ela está definida para x menor que 1. Então, bolinha aberta aqui no 1, e aí você desenha a sua reta. Tudo bem? Agora, quando x for igual a 1, qual é o resultado aqui? Ó? Nós vamos ter o y igual a 4. Bom, dessa forma, nós plotamos o gráfico dessa nossa função f de x, obedecendo essas condições para os intervalos. É uma reta para x menor que 1, é uma parábola para x maior que 1, e assume o valor f de x igual a 4 quando x é igual a 1. Agora nós temos condições totais de resolver esses limites. Vamos calcular o limite da função? Então vamos aqui, ó, primeiro limite. Vamos calcular o limite dessa função quando x tende a 1 pela esquerda, ou seja, x tendendo a 1 pela esquerda. Quanto é que vale esse limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda? Vamos calcular juntos, turma? Atenção aqui, ó. Nós vamos considerar valores de x, considerando x menor que 1, porque x tendendo a 1 pela esquerda é pegando valores para x menor que 1. X menor que 1 está bem aqui, ó, à esquerda de 1. Então, se você pegar valores à esquerda de 1, você percebe que você vai ter respectivos valores em y. À medida que você vai se aproximando de x tendendo a 1 pela esquerda, olha o que está acontecendo com o y. O y está se aproximando de quem? Então, à medida que você chega muito próximo de 1 pela esquerda, lá em y, você está chegando próximo de quem? Você está chegando próximo de 2. Está percebendo aqui, turma? Esse limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, à medida que você vai se aproximando de 1 pela esquerda,
O y ele vai se aproximando de 2. Esse limite aqui, ó, limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, considerando valores à esquerda de 1, x menor que 1, o y, que é a nossa função, ela vai assumir um determinado valor. E que valor é esse? É o valor y igual a 2. Novamente, turma, se você pega um valor aqui, aí você percebe que à medida que você se aproxima de x tendendo a 1 pela esquerda, o y vai descendo aqui e se aproximando cada vez mais desse valor, que é o y igual a 2. Deu para entender, turma? Agora vamos calcular o limite dessa função, só que agora considerando x tendendo a 1 pela direita. Então vamos fazer aqui o cálculo desse limite, limite da função f de x, só que considerando agora x tendendo a 1 pela direita. Quanto é que vai dar isso, professor? Agora nós vamos pegar aqui, ó, valores para x maiores que 1, à direita de 1. Então, pegando a direita de 1, ó, vamos supor que eu estou bem aqui, ó, direita de 1. Então, para esse valor aqui, nós temos um respectivo valor lá em y. À medida que eu vou me aproximando de 1 pela direita, de quem eu vou me aproximando, olha só, de quem eu vou me aproximando lá no eixo y. De tal maneira que você percebe claramente que à medida que eu me aproximo de 1 pela direita, em y eu estou me aproximando de quem? Já está conseguindo visualizar? Ó? Quando eu estou muito próximo de 1 aqui, ó, só que à direita de 1, em y eu fico muito próximo de 2, turma. Esse valor aqui, ó, não esquece, isso daqui é um 2. Então, à medida que eu vou me aproximando de 1 pela direita, em y eu estarei me aproximando de 2. Esse limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, ele está dando igual a 2. Está dando também igual a 2. E aí o que é que você conclui? Ora, se os limites laterais, x tendendo a 1 menos e x tendendo a 1 mais, se os limites laterais existem e são iguais, implica dizer que o limite da função f de x quando x tende a 1 também existe e vai ser exatamente igual a 2. Para que esse limite ele exista, é necessário que os limites laterais existam e sejam iguais. E aí nós concluímos que existe o limite da função f de x quando x tende a 1 e é igual a 2. Então, à medida que você se aproxima de x tendendo a 1 tanto pela direita quanto pela esquerda, em y, a função f de x vai assumir um determinado valor, que é exatamente y igual a 2. Pessoal, deu para vocês entenderem a ideia, turma? Deu para compreender a ideia? Então, basicamente, esse é o nosso primeiro exemplo da aula de hoje. Nós calculamos esses limites. Ó. Limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, que deu igual a 2. O limite de f de x quando x tende a 1 pela direita também deu igual a 2. E o limite de f de x quando x se aproxima de 1, ele existe. Por quê? Porque os limites laterais existem e são iguais. Consequentemente, quando x tende a 1, esse limite existe e também é igual a 2. Vamos agora, turma, resolver outros exemplos, ainda aplicando essa ideia intuitiva de limites, beleza? O próximo exemplo é calcular esses limites aqui abaixo. Ó. Limite da função e de x quando x tende a mais infinito. Determine também o limite dessa função e de x quando x tende a menos infinito. E o limite da função quando x tende a zero. Esse é o esboço do gráfico da função exponencial e de x. E esse gráfico está definido no primeiro e no segundo quadrante. Lembrando que à medida que x vai aumentando aqui, ó, esse gráfico ele continua, tá certo? A mesma coisa, à medida que x vai diminuindo aqui, esse gráfico ele vai continuar. Agora atenção, turma, esse gráfico ele sempre vai estar definido no primeiro e no segundo quadrante. Então, essa curva da exponencial nunca vai interceptar o eixo x em nenhum ponto. Vai se aproximando ali, ó, de y igual a zero, mas nunca vai chegar em y igual a zero, nunca vai interceptar o eixo x. Bom, turma, o nosso objetivo aqui não é esboçar o gráfico, é apenas avaliar esses limites, uma vez que nós conhecemos que o esboço do gráfico é dado aqui.
tá bem? Então nós não vamos esboçar esse gráfico. Quem quiser ver como esboçar o gráfico da função exponencial e estudar o comportamento em detalhes da função exponencial, eu sugiro que assista a videoaula que tem lá na playlist de matemática básica sobre função exponencial. Lá você vai aprender praticamente tudo de função exponencial, tá ok? Aqui nós vamos já considerar que o esboço do gráfico dessa função exponencial é dessa forma e vamos apenas avaliar esses três limites. E o primeiro limite que nós vamos avaliar intuitivamente é o limite de e de x quando x tende a mais infinito. Ou seja, à medida que eu pego valores de x muito grandes, professor, à medida que eu estou pegando valores de x tendendo a mais infinito, o meu y assume que valor? É essa a pergunta. Então, turma, se você pegar um valor de x aqui, você percebe que o y ele assume um determinado valor. À medida que eu vou aumentando o valor de x, o que acontece com o valor de y? Ele também vai aumentando. Então, à medida que eu aumento ainda mais os valores de x, y vai aumentando ainda mais. À medida que você vai crescendo aqui os valores de x, y também vai crescendo. Lembrando que essa curva ela continua, ela vai aumentando. De tal maneira que à medida que eu pego valores muito grandes de x, automaticamente eu vou ter valores muito grandes de y, já que é uma função do tipo crescente. Dessa forma, nós dizemos o seguinte: quando x tende a mais infinito, os valores de y que eu vou obter também são valores tendendo a mais infinito. Então, o limite de e de x, quando x tende a mais infinito, também vai para mais infinito. Y também vai para mais infinito. Essa é a ideia. À medida que você pega valores cada vez maiores de x, você vai obter valores cada vez maiores de y, já que trata-se de uma função crescente. Beleza, turma? Tranquilo? Então esse primeiro limite está resolvido. Limite de e de x quando x tende a mais infinito é mais infinito. Agora vamos avaliar esse segundo limite. Limite de e de x quando x tende a menos infinito. Quando você pegar aqui, valores de x muito pequenos, para onde é que vai o y? Então, quando o x tende a menos infinito, o y assume que valor? Vamos fazer isso juntos, essa análise juntos. Olha só, vou pegar aqui um valor pequeno aqui de x e vou ver aqui quanto vai dar o meu y. Beleza. Só que à medida que eu faço o x tender para valores aqui, cada vez menores, o y ele vai diminuindo. Consegue perceber? De tal maneira que se eu pegar um valor de x ainda menor, o y vai diminuindo cada vez mais. Como eu disse para vocês, um dos comportamentos da função exponencial é que esse gráfico está definido no primeiro e no segundo quadrante apenas. Então, por mais que você assuma valores muito pequenos de x, o y vai se aproximando cada vez mais de zero. Só que esse gráfico nunca vai interceptar o eixo x em nenhum ponto. De tal maneira que a gente afirma que quando x tende a menos infinito, quando você pega valores muito pequenos de x, o gráfico da função exponencial ela vai se aproximando cada vez mais de quem? Vai se aproximando de zero. Esse limite de e de x, quando x tende a menos infinito, isso daqui vai ser igual a quem? A zero. Quando x tende a menos infinito, y se aproxima de quem? Y se aproxima de zero. Essa é a ideia, turma. Lembrando que isso a gente consegue perceber porque a gente já conhece o comportamento desse gráfico e sabe que o gráfico dessa função jamais vai interceptar o eixo x em nenhum ponto. Então, à medida que você pega valores cada vez menores de x, esse gráfico vai se aproximando de y igual a zero. Tá ok, turma? Então, esse limite da função e de x, quando x tende a menos infinito, vai fazer o y tender a quem? A zero. Muito bem, então está aqui esse limite calculado intuitivamente. E por fim nós temos aqui o seguinte, o limite da função e de x quando x tende a zero. Aí você vai avaliar, olha, agora a gente vai se aproximar x tendendo a zero. Estou aqui à direita do zero. Quando x se aproxima de zero, aí você vai analisando de quem o y vai se aproximar. Então, à medida que eu me aproximo cada vez mais de zero, pela direita, estou analisando aqui à direita do zero, aí você percebe que o y vai se aproximando de um determinado valor. Então, à medida que eu estou muito próximo de zero, o y fica próximo de quem?
o y fica próximo de 1. Então, quando eu estou nas vizinhanças do zero, considerando aqui o limite tendendo a zero pela direita, então estamos avaliando agora o limite da função exponencial quando x tende a zero pela direita. E aí, ó, à medida que eu vou me aproximando de zero pela direita, você percebe muito bem que o y ele vai se aproximando cada vez mais de 1. Esse limite da exponencial quando x tende a zero pela direita é igual a 1. Percebam também que se você se aproximar pela esquerda, olha só, se você pegar aqui, ó, se aproximando de zero pela esquerda, você percebe que o limite, quando você se aproxima de zero pela esquerda, ó, o y vai se aproximando cada vez mais também de 1. Então, esses limites laterais aqui, ó, x tendendo a zero pela direita e x tendendo a zero pela esquerda, estão dando o mesmo valor. Os limites laterais, eles são iguais a 1. Isso implica dizer que se os limites laterais para essa função, quando x tende a zero pela direita e zero pela esquerda, estão dando igual a 1, nós concluímos que o limite, quando x tende a zero, vai existir e também será igual a 1. Então, para você avaliar esse limite, você precisa analisar os limites laterais, tanto à direita do zero quanto à esquerda do zero. Se eles existirem e forem iguais, aí você conclui que o limite dessa função, quando x tende a zero, vai existir também e é exatamente igual aos limites laterais que foram calculados. Esse exemplozinho nós resolvemos também de forma intuitiva, que é o exemplo de uma função que nós temos aqui, uma função exponencial do tipo crescente. E aí, só para brincar, vamos calcular aqui como ficaria o cálculo dos limites se você tivesse uma função exponencial do tipo decrescente. Então temos aqui o gráfico da função y igual a 1 sobre 2 elevado a x, que é uma função exponencial do tipo decrescente. Esse ponto que ela intercepta o eixo y vale y igual a 1. Agora vamos avaliar quanto vale esses limites. Primeiro limite, o limite dessa função exponencial decrescente quando x tende a mais infinito. Então eu vou pegar aqui, ó, e analisar valores muito grandes de x tendendo a mais infinito. E aí vamos fazer juntos, turma. Eu vou pegar aqui, ó, um valorzinho de x e vou verificar quem seria o y. À medida que eu aumento o x, aí eu vou verificar o que acontece com o y. Então, à medida que eu estou aumentando o x, o y está cada vez mais, ó, diminuindo. Percebe, ó? À medida que eu aumento o x, o y ele vai diminuindo, de tal maneira que se eu pegar valores muito grandes de x, esse y ele vai se aproximando de um determinado valor. Então, à medida que x tende a mais infinito, esse y, turma, ele tende a quem? Ele tende a zero. Então, esse primeiro limite, limite de 1 sobre 2 elevado a x, quando x tende a mais infinito, isso vai dar igual a zero. À medida que você pega valores cada vez maiores de x, o y vai se aproximando cada vez mais de zero. Segundo limite, limite da função exponencial decrescente, 1 sobre 2 elevado a x, quando x tende a menos infinito. Vamos avaliar aqui, ó, valores muito pequenos de x tendendo a menos infinito. À medida que nós vamos pegando valores cada vez menores, veja só, cada vez menores de x, imagina que eu tenho esse x aqui, aí eu tenho esse valor de y. Aí se eu for pegando valores cada vez menores de x, o que está acontecendo com y? Ó? Percebe? À medida que eu pego valores cada vez menores de x, tá percebendo que o y está aumentando? Ó? Então, quando eu pego valores cada vez menores de x, o y ele vai aumentando, de tal maneira que à medida que eu pego valores de x tendendo a menos infinito, o y ele vai para onde? Ele vai para mais infinito. Consegue perceber esse comportamento, turma? Então, esse segundo limite, o limite dessa função quando x tende a menos infinito, à medida que eu considero valores cada vez menores de x, o y vai assumindo valores cada vez maiores. Esse é o comportamento da função decrescente, beleza? Quando x tende a menos infinito, essa função ela vai para onde? Ela vai para mais infinito.
Show de bola! E por fim, quanto vale o limite quando x tende a zero? E aí, se você olhar aqui, turma, tanto avaliando pela esquerda quanto pela direita, você consegue perceber que quando você se aproxima, ó, x tendendo a zero pela direita, o y ele vai se aproximando de 1. A mesma coisa pela esquerda, ó. X tendendo a zero pela esquerda, o y vai se aproximando de quem? Ó? O y vai se aproximando de 1. Logo, esse limite aqui, perceba que os limites laterais, quando x tende a 0 mais, como também o limite lateral, quando x tende a 0 menos, existem e estão dando iguais. Iguais a quanto? Igual a 1. Consequentemente, esse limite, quando x tende a 0, ele existe também e vai ser igual a 1, que foram os valores dos limites laterais. Beleza, turma? Então temos aqui um outro probleminha resolvido de forma intuitiva. Para continuar, vamos agora para a função logarítmica. Vamos analisar o comportamento dos limites para uma função logarítmica. O ln de x é a mesma coisa que o log de x na base e. E aí o gráfico dessa função, que é o logaritmo natural, é algo desse tipo aqui, turma. Vou apenas apresentar aqui para vocês, quem tiver curiosidade de aprender a esboçar o gráfico dessa função, dá uma olhadinha nos nossos videoaulas de função logarítmica. É um gráfico que está definido no primeiro e no quarto quadrante, beleza? Então aqui está a nossa função y do tipo ln de x. E esse pontozinho que ele intercepta o eixo x é justamente x igual a 1. E agora nós temos condições de avaliar esses limites. O primeiro limite é o limite da função ln de x quando x tende a mais infinito. Então eu vou considerar aqui valores muito grandes de x. Então se eu pegar valores cada vez maiores de x, x tendendo a mais infinito, quanto que vai ser o valor que a função y igual a ln de x vai assumir? Então se você for pegando aqui, ó, valores cada vez maiores de x, olha só o que vai acontecer com o y. Ó. Y está aumentando. À medida que eu vou aumentando os valores de x, o y também ele vai aumentando. Isso é o comportamento de uma função do tipo crescente. E a função ln de x é uma função logarítmica do tipo crescente. De tal maneira que se eu pegar valores cada vez maiores de x, o y vai assumindo valores cada vez maiores. De tal forma que para x tendendo a mais infinito, quando eu pego valores próximos de mais infinito, o y também tende a mais infinito. Eu vou obter valores de y próximos de mais infinito. Então esse primeiro limite ele foi resolvido. O limite quando x tende a mais infinito, do logaritmo de x, do ln de x, isso daqui também vai para mais infinito. Beleza? Agora vamos avaliar quando x tende a menos infinito. Veja que a curva ela está definida apenas para valores positivos de x. Consequentemente, se você pega valores negativos de x, esse limite ele não existe. Então a resposta aqui, ó, é não existe esse limite. Por quê? Porque a função logarítmica, a função ln de x, ela só está definida para valores positivos de x. Não tem como você avaliar um limite considerando x tendendo a algum valor negativo. Esse limite aqui, ele não existe. Beleza, turma? Vamos agora para o terceiro limite. Limite do ln de x quando x tende a zero pela direita. Porque pela esquerda, de zero não tem como avaliar porque o limite não existe. Então a gente vai avaliar apenas o ln de x quando x tende a zero pela direita. Vai ser quanto, professor? Olha só, turma. Vamos supor que eu estou aqui à direita do zero. O zero está bem aqui, ó, no ponto de interseção. À direita do zero, eu vou aqui, ó, ter um respectivo valor de y. Se eu me aproximar cada vez mais de zero, x tendendo a zero, o y, ó, vai ficando cada vez menor. De tal forma que quando eu estou muito próximo de zero, o y ele assume um valor infinitamente menor. A gente diz o seguinte, turma, que à medida que você tende a zero pela direita, o y ele vai assumindo cada vez valores
menores, infinitamente menores. E aí a gente diz o seguinte, que esse limite, intuitivamente, turma, limite de ln de x, quando x tende a zero pela direita, você vai ter o quê? Você vai ter um y tendendo a quem? Tendendo a menos infinito. Então, à medida que você vai se aproximando aqui, ó, x tendendo a zero pela direita, o y ele vai assumindo valores cada vez menores. De tal maneira que quando você está muito próximo de zero pela direita, o y está se aproximando de menos infinito. Então está calculado aqui esse terceiro limite. Se a pergunta fosse, calcula o limite do logaritmo de x quando x tende a zero. Quanto é que vale esse limite? Aí você diz, professor, esse limite ele não existe. Por que não existe? Porque o limite lateral, quando x tende a zero pela esquerda, zero menos, ele não está definido. Se não está definido, e a gente está calculando aqui o limite lateral pela direita, e o limite lateral pela direita está bem definido, como os limites laterais eles são diferentes, a gente já conclui que o limite daquela função, quando x tende a zero, não vai existir, porque os limites laterais eles são diferentes. Tudo bem, turma? Alguma pergunta, alguma dúvida? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu estarei resolvendo prontamente todas as perguntas. Vamos agora, turma, analisar esses outros limites, avaliar esses outros limites, só que agora para a função logarítmica do tipo decrescente, que é dado pelo esboço desse gráfico aqui, ó. Então esse gráfico ele intercepta o eixo x em x igual a 1, de tal maneira que esse gráfico da função logarítmica decrescente é definido no primeiro e no quarto quadrante, beleza? Vamos avaliar o primeiro limite. Limite da função logarítmica decrescente quando x tende a mais infinito. Então se eu pegar valores cada vez maiores de x, para onde é que vai o y, professor? Vamos avaliar isso agora, ó. Imagina que eu estou pegando esse valor de x aqui, ó, e aí eu vou ter um respectivo valor de y. Se eu aumentar o valor de x, o que é que acontece com o valor de y? Ele vai diminuindo cada vez mais. À medida que eu pego um valor muito grande de x, aí eu vou ter um valor muito pequeno de y. À medida que eu vou pegar valores próximos de mais infinito, ó, x tendendo a mais infinito, o y vai assumir valores infinitamente pequenos, de tal forma que esse limite do logaritmo de x na base 1/4, quando x tende a mais infinito, isso daqui vai ser menos infinito. Porque à medida que eu pego valores cada vez maiores de x, eu vou obtendo valores cada vez menores de y. Isso é o comportamento de uma função decrescente, beleza? Então, quando x tende a mais infinito, y ele tende a menos infinito, beleza? Esse é o comportamento que a gente avalia intuitivamente aqui no gráfico. Agora vamos avaliar o limite quando x tende a menos infinito. X tendendo a menos infinito. Vai dar quanto, professor? Vamos avaliar juntos. Quando eu considero aqui, ó, valores cada vez menores de x. Mas, professor, pegando valores negativos de x, a função, o gráfico, ela não está definida. Exatamente. Então não existe esse limite. Por que não existe? Porque esse gráfico da função logarítmica está definido apenas no primeiro e no quarto quadrante. Veja que esse gráfico só existe para x maior que zero. Para x menor que zero, ele não existe. Consequentemente, o limite também não existe. Beleza? E vamos agora avaliar o limite dessa função logarítmica quando x tende a zero pela direita. Então, à medida que você pegar aqui, ó, valores maiores que zero, vamos pegar aqui esse valor aqui, ó, maior que zero. X maior que zero. Aí eu vou ter um determinado valor de y. À medida que eu vou me aproximando, x tendendo a zero pela direita, o y vai, ó, fazendo o quê? O que é que vai acontecendo com o y? O y, ele vai, consegue perceber? Aumentando cada vez mais. Então, à medida que eu vou me aproximando de zero, à medida que eu me aproximo cada vez mais de zero, pela direita, o y vai aumentando cada vez mais. Agora eu vou pegar um valor bem aqui, ó, x mais próximo de zero, aí o y ele vai aumentando cada vez mais. À medida que eu vou me aproximando cada vez mais de zero, aí o y vai aumentando, ó, de maneira muito rápida, já que é
uma função logarítmica. De tal forma que quando eu estou aqui nas vizinhanças do zero, ó, o y ele se torna infinitamente grande. Infinitamente grande. Consequentemente, quando x tende a zero pela direita, o y ele se torna infinitamente grande. Ele tende a mais infinito. Professor, e se a gente fosse avaliar o limite dessa mesma função do log de x na base 1/4 quando x tende a zero pela esquerda? Aí você sabe que pela esquerda a função não está definida, logo não existe esse limite. Conclusão que a gente obtém: se os limites laterais são diferentes, então não existe o limite da minha função quando x tende a zero, já que os limites laterais à direita e à esquerda estão dando diferentes. Beleza? Então com isso a gente resolve esse exemplozinho aqui, que vai tratar de uma função logarítmica do tipo decrescente. E para nós finalizarmos nossa aula, turma, vamos avaliar 5 questões que eu trouxe aqui o gráfico já prontinho, só para a gente avaliar os limites laterais e os limites com x tendendo a um determinado ponto, beleza? Para a gente praticar essa ideia intuitiva. Então a primeira questão, já com o gráfico bonitinho aqui, seria o seguinte: dado o gráfico dessa função representada aqui nessa figura, calcule intuitivamente, se existir, letra A, o limite da função f de x quando x tende a 3 pela esquerda, ou seja, pegando aqui, ó, x menor que 3. Professor, se eu pegar valores aqui, ó, o 3 está aqui, ó, x igual a 3. Se eu pegar valores menores que 3, quanto é que vai dar o valor da minha função? Pessoal, se você olhar à esquerda de 3, x tendendo a 3 pela esquerda, o gráfico está definido aqui embaixo. Ó. O gráfico é esse daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Em cima não tem nada. Em cima, veja que essa função, se você olhar a figura, essa função ela está definida aqui, ó, para x maior que 3, que é essa reta horizontal, e para x menor que 3, é essa outra reta horizontal aqui, ó. Essa outra reta horizontal. E aí quando você pega valores à esquerda de 3, o y vale quanto? Ó? Se você pegar valores à esquerda de 3, à medida que você vai se aproximando de 3 pela esquerda, o y vai ser exatamente igual a quanto? Igual a menos 1. Percebe isso, turma? Ó, você percebe que quando x está à esquerda de 3, à medida que você vai se aproximando de 3 pela esquerda, o y ó, vai assumindo um determinado valor. Já que essa reta horizontal, a gente chama essa reta aqui, ó, de função constante. O y é igual a menos 1. Tá ok, turma? Quando x tende a 3 pela esquerda, o y tende a quanto? Y tende a menos 1. Consegue perceber isso? Agora vamos avaliar o limite da função quando x tende a 3 pela direita, considerando agora valores maiores que 3. Pegando valores maiores que 3, agora eu estou desse lado aqui, então à medida que eu vou me aproximando de 3, olha o valor de y. Percebe? À medida que eu vou me aproximando de 3 pela direita, olha o valor de y. Já que a função também é constante, horizontal, reta horizontal, à medida que eu me aproximo de 3 pela direita, o y está dando o mesmo valor. O y é igual a 3. Então o limite de f de x, quando x tende a 3 mais, a 3 pela direita, o valor que a gente encontra em y é igual a 3. Ah, professor, nesse caso aqui, os limites laterais dessa função, quando x tende a 3 pela esquerda, deu menos 1, e quando x tende a 3 pela direita, deu igual a 3. Os limites laterais são diferentes. Exatamente. Se são diferentes, você já resolve a letra C. A letra C lhe pede o limite de f de x quando x tende a 3. Para esse limite existir, os limites laterais devem existir e precisam ser iguais. Como os limites laterais são diferentes, em essa letra C nós concluímos que não existe limite quando x tende a 3. Por quê? Porque os limites laterais deram diferentes. Tudo bem, turma? Agora vamos para a letra D. O limite da função quando x tende a menos infinito. À medida que você pega valores de x cada vez menores,
você percebe que o y sempre assume o valor menos 1, já que essa reta é uma reta constante. Mesmo que x vá assumindo valores cada vez menores, o y sempre vai ser menos 1. A mesma coisa aqui para x tendendo a mais infinito. À medida que você pega valores cada vez maiores de x, como aqui a reta ela é constante, ela sempre vai assumir o mesmo valor, x igual a 3. Então está calculado aqui esses limites, com x tendendo a menos infinito e x tendendo a mais infinito. Professor, e quando x tende a 4? Ora, 4 é um valor aqui à direita de 3, como a reta ela é uma reta constante, então para qualquer valor maior que 3, o y sempre vai ser igual a 3, já que a função ela é uma função constante. Então isso daqui é igual a 3 e fica aí resolvido esse nosso primeiro exemplo. Agora o segundo exemplo, seja uma função definida por esse gráfico. E aí ele pede intuitivamente, encontre se existir o limite dessa função quando x tende a menos 2 mais. Esse menos 2 mais é menos 2 pela direita. Então temos aqui x tendendo a menos 2 e eu vou avaliar o valor da função quando eu me aproximo de menos 2 pela direita. Se eu tenho aqui esse valor de x, à medida que eu vou me aproximando de menos 2, o que é que vai acontecendo com o y? Perceba que o y está diminuindo. À medida que eu vou chegando cada vez mais próximo de menos 2, o y está diminuindo para quanto? Está diminuindo para 0. Quando o x tende a menos 2 pela direita, o y vai ser igual a 0. O y vai tender a 0. Então, calculado esse primeiro limite da letra A. O limite da letra B é o limite de f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda. Então vamos pegar valores aqui, à esquerda de menos 2. À medida que eu vou me aproximando de menos 2 pela esquerda, olha só o que vai acontecendo com o y. O y vai cada vez mais diminuindo, de tal forma que quando eu me aproximo de menos 2 pela esquerda, o y ele vai diminuindo, se aproximando de quem? Se aproximando de 0. Esse limite aqui da função f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda também vai ser igual a 0. Consequentemente, a letra C você já tem resolvido. Por quê? Ele pergunta o limite da função quando x tende a menos 2. Ora, os limites laterais eles deram iguais. X tendendo a menos 2 pela direita é igual ao limite de x tendendo a menos 2 pela esquerda. Consequentemente, esse limite da função f de x quando x tende a menos 2 também vai ser igual a 0, porque os limites laterais existem e são iguais. Professor, e se eu pegar o limite dessa função quando x tende a mais infinito? À medida que eu pego valores cada vez maiores de x. Se você for aumentando os valores de x, observa o que vai acontecendo com o y à medida que eu vou aumentando o x. Você percebe o comportamento aqui dessa reta, né? Reta que é uma reta crescente. Então, à medida que eu vou aumentando os valores de x, o y ele também vai aumentando. De tal maneira que se você pegar valores de x muito próximo de mais infinito, o y vai aumentando para valores de y muito próximo de mais infinito também. O limite dessa função quando x tende a mais infinito também vai dar igual a mais infinito. Tudo bem, turma? Vamos agora à terceira questão. Avalie os limites de f de x, sendo que f de x é uma função definida por esse gráfico. Intuitivamente, primeiro limite, letra A. Limite de f de x quando x tende a 0 pela direita. 0 pela direita. Então, à medida que a gente vai se aproximando de 0 pela direita, vamos pegar esse valor aqui, o valor de x à direita de 0. Então, à medida que eu me aproximo de 0 pela direita, o y vai se aproximando de quem? À medida que eu vou me aproximando de 0 pela direita, o y também vai se aproximando de 0. Então, esse limite aqui dá 0. Agora vamos para a letra B. E quando eu me aproximo de 0 pela esquerda, professor? X se aproximando de 0 pela esquerda. Olha o que é que está acontecendo com o y. O y, à medida que eu vou me aproximando de 0 pela esquerda, o y vai se aproximando também de 0. Então, professor, pela esquerda, esse limite também está dando igual a 0. Consequentemente, na letra C, o limite de f de x quando x tende a 0 existe e é exatamente igual aos limites laterais. E na letra D? Professor, na letra D é o seguinte, quando x tende a mais infinito,
Quanto é que vai ser o y? Ó, você percebe que essa reta é uma reta que está crescendo, uma reta crescente. Consequentemente, à medida que você vai pegando valores cada vez maiores de x, você vai obtendo valores cada vez maiores de y. De tal forma que se você pegar valores x tendendo a mais infinito, o y também ele vai tender a mais infinito. Beleza? Então, letra D também resolvida. E a letra E, professor, quando x tende a menos infinito? Olha só, a gente vai avaliar agora esse limite quando você pega valores cada vez menores de x. Então, se você pegar valores cada vez menores de x, o que acontece com o y? O y vai assumindo valores cada vez menores. Ó. À medida que eu pego valores de x cada vez menores, o y também vai assumindo valores cada vez menores. De tal forma que, quando x tende a menos infinito, o y tende para quem? O y também tende para menos infinito. Beleza, turma? E por fim, na letra F, o limite de f de x quando x tende a 2. Vamos fazer aqui juntos, olhando aqui no nosso esboço do gráfico. Ó, quando eu me aproximo de 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, você percebe que o limite, quando x se aproxima de 2 pela direita, o y está se aproximando de quem? O y está se aproximando de 4. A mesma coisa pela esquerda. Ó, à medida que eu me aproximo de 2 pela esquerda, o y está se aproximando de quem? O y está se aproximando de 4. Veja que o limite de f de x, quando x tende a 2, esse limite está dando igual a 4. E ele existe justamente porque os limites laterais eles existem e são iguais a 4. Próxima questão, quarta questão. Seja a função definida pelo gráfico. Está aqui um outro gráfico da função. E ele pede, intuitivamente, encontre se existir o limite da função quando x tende a 2 pela direita. Então, à direita do 2, está aqui o 2. Quando eu estou à direita do 2, vamos lá se aproximar de 2 pela direita. À direita do 2 tem esse valor aqui, ó, de y. Para x igual a 4, o y vale 4. Para x igual a 3, o y vale aqui um valor que é 1, não está aqui explícito, mas vale 1. E aí quando você vai se aproximando, turma, se aproximando, x tendendo a 2 pela direita, o que acontece com o y? O y vai subindo valores cada vez menores, próximos de quem? Próximo de 0. De tal forma que quando você está muito próximo de 2 pela direita, o y vai estar muito próximo de 0. Então o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita vai dar igual a 0. E pela esquerda, turma, você percebe também um comportamento parecido. Ó. À medida que você vai se aproximando de 2 pela esquerda, o y ele vai se aproximando de 0. Também se aproxima de 0. E aí, a letra C, calcula o limite dessa função quando x tende a mais infinito. Ó. Se o x tende a mais infinito, se você pega valores cada vez maiores de x, veja que o gráfico aqui é uma parábola. Ó. Uma parábola que vai crescendo, uma parábola aí, ó, crescente. De tal maneira que se você pegar valores cada vez maiores de x, o que acontece com os valores de y? Você vai obtendo valores cada vez maiores de y, de tal forma que quando x tende a mais infinito, o y ele vai também para mais infinito. Esse é o comportamento do gráfico dessa função. Professor, e se x tender a menos infinito, que é o caso da letra D? Ora, se o x tende a menos infinito, veja que eu tenho aqui o gráfico da função agora é uma reta, tá certo? E aí, à medida que você vai pegando valores cada vez menores de x, você percebe que y vai assumindo valores cada vez menores. De tal maneira que quando eu pego x tendendo a menos infinito, o y também vai para menos infinito. Então a resposta aqui da letra D é menos infinito. E por fim, quando o x tende a 1, professor, quanto é que vai dar o limite dessa função? Pessoal, quando o x se aproxima de 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, você percebe que o y vai se aproximando, ó, de 1. A mesma coisa, se você se aproximar de 1 pela esquerda, se você pegar aqui, ó, muito próximo de 1 pela esquerda,
você percebe que o y ele vai se aproximando também de 1. Então, tanto pela direita quanto pela esquerda, à medida que você se aproxima de 1, o y ele vai se aproximando de y igual a 1. Então, esse limite aqui, ó, ele vai existir, porque os limites laterais existem e são iguais. E o valor do limite é igual a 1. Tudo bem, turma? Por fim, vamos agora para essa última questão, para encerrarmos essa nossa aula de hoje. Seja dado a função definida por esse gráfico, intuitivamente encontre se existir. Letra A, o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Olha só, turma, estamos à direita de 1. Está aqui o 1 à direita dele. À medida que eu vou me aproximando de 1 pela direita, observa para onde é que vai o y. À medida que eu estou me aproximando de 1 pela direita, o y, ó, vai se aproximando de quanto, professor? Turma, essa curva aqui é uma curva que ela continua para mais infinito, mas ela nunca vai interceptar esse eixo tracejado. De tal maneira que quando você se aproxima de 1 pela direita, você percebe que os valores de y vão estourar para mais infinito. Mas nunca vai, essa curva nunca vai interceptar esse eixo tracejado. Tá ok, turma? Então, ó, quando você tende a 1 pela direita, o y ele vai para onde? O y ele assume valores cada vez maiores. Ele vai para mais infinito. Agora vamos avaliar esse próximo limite, quando você tende a 1 pela esquerda. Pela esquerda, ó, x tendendo a 1. Eu tenho aqui o valor de y. Então, quando eu me aproximo de 1, olha só o y que está acontecendo com o y. À medida que eu vou me aproximando de 1 pela esquerda, o y está se aproximando de quem? O y está se aproximando de 1 meio. De tal forma que o limite dessa função, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual a 1 meio. Professor, nesse caso, os limites laterais, eles deram diferentes? Deram diferentes. Isso quer dizer que na letra C, o limite dessa função, quando x tende a 1, não vai existir. Por que não existe, professor? Porque os limites laterais deram diferentes. Estamos encerrando nossa aula, falta agora apenas a letra D e a letra E. Vamos agora para a letra D. Letra D, limite da função quando x tende a mais infinito, quando você pega valores cada vez maiores de x. Quanto é que vai dar o resultado desse limite, turma? Pegando valores cada vez maiores de x, percebam que esse gráfico aqui, ó, é um gráfico de tal maneira que ele está definido de tal forma que ele nunca vai interceptar esse eixo tracejado na horizontal. Pegando valores cada vez maiores de x, você percebe que o y ele vai assumindo um determinado valor que é dado por esse eixo tracejado na horizontal. E quanto é que é o valor próximo desse eixo aqui, ó, tracejado na horizontal? 1 meio. Então, quando você pega valores cada vez maiores de x, x tendendo a mais infinito, você percebe que o y vai assumir esse valor 1 meio. Lembrando que esse gráfico, essa curva, nunca vai interceptar esse eixo tracejado na horizontal. Então, para x tendendo a mais infinito, o y tende a 1 meio. Show de bola! Isso daqui vai dar 1 meio. Consequentemente, quando x tende a menos infinito, professor? Ora, x tendendo a menos infinito, o y tende para quanto? Se você pega valores cada vez menores de x, o y vai diminuindo, já que aqui nós temos uma reta, tá certo? Que vai continuar, ó, crescente. Então, para valores cada vez menores de x, o y também vai assumir valores cada vez menores. Logo, quando x tende a menos infinito, o y tende também a menos infinito. E com isso, turma, depois dessa aula, quero agradecer imensamente a atenção de todos vocês. Concluímos os objetivos da aprendizagem dessa nossa aula de hoje, que foi basicamente avaliar os limites de diversas funções de forma intuitiva. Eu espero que você tenha entendido direitinho. Qualquer dúvida, deixa nos comentários do vídeo. Outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para acompanhar todas as novidades do canal Desbravando a Física. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.